A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos prédios altos. Era uma tarde de outono, daquelas que pareciam se arrastar eternamente, com o céu cinzento pressionando as pessoas como um peso invisível. Eu, Ana Clara, dirigia meu Fiat velho de volta para casa, depois de mais um dia exaustivo no escritório de contabilidade. Aos 35 anos, minha vida era uma rotina previsível. Acordar cedo, preparar o café para o marido, lidar com planilhas intermináveis e voltar para um apartamento modesto no Brooklyn, onde as paredes finas ecoavam as brigas cada vez mais frequentes. Meu casamento com Roberto durava 8 anos, mas nos últimos 2 parecia que estávamos vivendo em mundos paralelos. Ele, um vendedor de carros usados na Marginal Pinheiros, sempre sonhava grande. Um dia vamos ter uma casa na praia, Ana. Eu vou te dar o luxo que você merece. Prometia nos primeiros tempos com aquele sorriso charmoso que me conquistou no carnaval de 2015. Mas a realidade era outra. Contas atrasadas, o aluguel apertado e noites em que ele chegava tarde cheirando a cerveja e perfume barato. Eu o amava, ou pelo menos amava o homem que ele havia sido, mas ultimamente sentia que estava carregando o peso de nós dois sozinha. Estacionei o carro na garagem subterrânea do prédio, o motor tossindo, como se estivesse tão cansado quanto eu. Subi as escadas. O elevador estava quebrado de novo, e entrei no apartamento. O cheiro de feijão cozinhando no fogão me recebeu, misturado ao aroma de cigarro que Roberto insistia em fumar na varanda. Ele estava na sala, esparramado no sofá puído, assistindo a um jogo de futebol na TV velha. Vestia a mesma camisa desbotada de sempre, os cabelos grisalhos despenteados. "Oi, amor", eu disse, pendurando a bolsa no cabide e me aproximando para dar um beijo em sua testa. Ele resmungou algo ininteligível, os olhos fixos na tela. "Dia ruim no trabalho?" "Pior que ruim. Vendi só 2 carros hoje. Esses clientes chatos pedindo desconto para tudo." Ele pausou o jogo e se sentou, esfregando as mãos no rosto. "E você? Ganhou na loteria ou ainda tá nessa contabilidade de meia tigela?" Suas palavras me acertaram como um tapa. Eu ri, forçando um tom leve, mas por dentro doía. "É um emprego honesto, Roberto. Paga as contas. Pelo menos eu chego em casa na hora certa." Ele bufou, levantando-se para pegar uma cerveja na geladeira. "Honesto, mas sem futuro. Olha pra gente, Ana. Vivendo nesse buraco, com vizinhos barulhentos e um carro que parece prestes a explodir. Eu mereço mais que isso. Eu poderia ter alguém melhor, sabe? Uma mulher que me apoie de verdade, que entenda meus sonhos." Fiquei parada na cozinha, o coração acelerando. Alguém melhor? Aquelas palavras ecoaram na minha mente, trazendo à tona todas as noites em que eu o incentivei a estudar, a mudar de emprego, a poupar dinheiro. "O que você quer dizer com isso? Alguém melhor do que eu?" Ele se virou a lata de cerveja na mão, o rosto contorcido em uma mistura de frustração e arrogância. "Você me ouviu. Eu sou um cara bonito, carismático. Poderia arrumar uma mina mais jovem, mais animada. Alguém que não reclama o tempo todo e que me ajude a subir na vida. Em vez disso, tô preso aqui com você e suas planilhas chatas." A chuva lá fora intensificou, batendo contra a janela, como se o céu estivesse chorando por mim. Senti as lágrimas quentes subindo aos olhos, mas as segurei. Como ele podia dizer isso? Depois de tudo que passei por nós? Eu me lembrei da nossa lua de mel em Ilhabela, daqueles dias felizes em que sonhávamos com uma família, uma vida melhor. Mas os anos haviam corroído isso, e agora ele me via como um peso. "Você acha que eu não quero mais, Roberto? Eu trabalho dobrado para a gente não afundar. Eu cuido da casa, das compras, de tudo. E você? Você fala como se eu fosse o problema." Minha voz tremia, mas eu me mantive firme, encostada na pia da cozinha. O vapor do feijão subia, embaçando o ar. Ele deu de ombros, bebendo um gole longo. "É exatamente isso. Você é previsível demais. Sem graça. Eu imagino a gente rico com piscina, viagens. Mas com você isso nunca vai acontecer. Admita, Ana, eu poderia conseguir alguém melhor.
Alguém que me motive de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da TV pausada e da chuva incessante. Eu o encarei, sentindo uma raiva profunda se misturar à dor. Todo esse tempo eu havia escondido meu segredo, achando que era o momento certo para revelá-lo. Meu pai, um empresário bem-sucedido que faleceu há 3 anos, me deixara uma herança milionária. Não era só dinheiro, era controle de ações em empresas, imóveis em São Paulo e no interior. Eu gerenciava tudo discretamente, através de advogados e contas separadas, porque queria construir algo nosso, sem que Roberto mudasse por ganância. Mas agora, suas palavras haviam destruído qualquer ilusão que eu tinha sobre nós. Você não faz ideia do que está falando, eu disse baixinho, a voz ganhando força. Mas tudo bem. Vamos ver quem consegue alguém melhor. Ele riu, achando que era brincadeira, e voltou para o sofá. Mas eu já estava decidida. Naquela noite, enquanto ele roncava no quarto, eu me sentei na varanda, o vento úmido bagunçando meus cabelos. A cidade pulsava lá embaixo, com seus arranha-céus iluminados e o tráfego eterno. Pensei na minha amiga Laura, que sempre me dizia: Ana, você é mais forte do que pensa. Não deixe ele te diminuir. Ela tinha razão. Amanhã eu começaria a planejar. A revelação viria e, com ela, o fim da fantasia dele de luxo fácil. Pela primeira vez em anos, senti um fogo dentro de mim. Não de raiva cega, mas de determinação. A chuva parou, deixando o ar fresco e limpo, como se o universo estivesse me dando um novo começo. Mas o que viria a seguir? Eu não sabia ainda, mas uma coisa era certa. Roberto estava prestes a descobrir que o luxo que ele tanto queria já era meu, e eu não dividiria com quem me via como descartável. A manhã seguinte amanheceu com um sol tímido, filtrando pelas cortinas finas do apartamento, mas o ar ainda carregava o cheiro úmido da chuva da noite anterior. Eu me levantei cedo, antes de Roberto acordar, e preparei o café da manhã com movimentos mecânicos, como se meu corpo estivesse no piloto automático. O aroma de pão torrado e café fresco preenchia a cozinha pequena, mas nada conseguia dissipar o peso que se instalara em meu peito. Suas palavras da noite passada ecoavam como um mantra cruel. Eu poderia ter alguém melhor. Como se eu fosse um erro que ele tolerava por falta de opções. Enquanto o leite fervia na panela, eu olhei para o espelho pendurado na parede da cozinha. Meu reflexo me devolveu um rosto cansado, com olheiras profundas e cabelos castanhos presos em um coque desleixado. Aos 35 anos, eu me sentia mais velha do que nunca, mas havia uma faísca nova nos meus olhos, uma determinação que eu não via há anos. Peguei o celular e enviei uma mensagem rápida para Laura. Preciso te ver hoje, é urgente. Almoço no shopping? Ela respondeu em segundos. Claro, amiga. O que houve? Te pego às 12 horas. Roberto finalmente surgiu na cozinha, bocejando e coçando a barriga por baixo da camiseta amassada. Ele se sentou à mesa, pegando uma fatia de pão sem nem me olhar direito. Bom dia, murmurei, servindo o café para ele. Ele grunhiu um obrigado e mergulhou no celular, rolando feeds de carros de luxo que nunca poderia comprar. O silêncio entre nós era palpável, como uma névoa densa que sufocava qualquer conversa. Eu me servi de uma xícara e me sentei do outro lado da mesa, fingindo ler o jornal que estava ali desde o fim de semana. Você está quieta hoje, ele disse por fim, sem levantar os olhos. Ainda brava com ontem? Foi só desabafo, Ana, você sabe que eu te amo. Amo? A palavra soou vazia, como um eco em um quarto vazio. Eu forcei um sorriso fraco. Não é nada, Roberto. Só um dia cheio pela frente. Mas por dentro fervia. Como ele podia jogar fora anos de cumplicidade com uma frase? Eu pensei na herança do meu pai, aqueles milhões guardados em contas separadas, os imóveis em Moema e na Serra da Cantareira, as ações que rendiam juros silenciosos. Eu os mantivera em segredo, porque queria que nosso casamento fosse baseado em esforço mútuo, não em dinheiro fácil. Mas agora via que era um erro. Ele me via como uma âncora, não como parceira. Terminei o café rapidamente e me levantei para me arrumar. Vou trabalhar. Vejo você à noite. Ele acenou distraidamente, já de volta ao celular.
Saí do apartamento com o coração apertado, descendo as escadas do prédio e entrando no Fiat que rangeu ao ligar. O trânsito da Marginal Pinheiros era um caos matinal com buzinas impacientes e o cheiro de escapamento misturado ao ar poluído. Dirigi devagar, minha mente girando em círculos. O que eu faria? Revelar tudo de uma vez? Ou começar devagar, testando as águas? Cheguei ao escritório de contabilidade no centro da cidade por volta das 9. O prédio antigo com fachada de azulejos descascados, contrastando com os arranha-céus modernos ao redor. Meu chefe, o Sr. Oliveira, me cumprimentou com um aceno rápido. Bom dia, Ana Clara. Tenho uma pilha de declarações de imposto para revisar hoje. Eu assenti, sentando-me à minha mesa apertada, cercada por pilhas de papéis e o zumbido constante do ar-condicionado defeituoso. O trabalho era monótono, mas familiar. Números que faziam sentido, ao contrário do meu casamento. Por volta das 11, não aguentei mais. Peguei o telefone e liguei para o escritório do meu advogado, o Dr. Mendes, que cuidava da herança desde a morte do papai. Ana, que bom te ouvir. Ele disse com sua voz grave e tranquilizadora. O que posso fazer por você? Expliquei tudo em voz baixa, para que os colegas não ouvissem. Preciso de conselhos, doutor. Meu casamento está acabando. Quero saber como proteger meus bens, separar as finanças de vez. Houve uma pausa do outro lado da linha, e eu imaginei ele ajustando os óculos na ponte do nariz, como sempre fazia quando pensava. Entendo. Vamos marcar uma reunião para amanhã? Traga todos os documentos. E Ana, lembre-se, você tem direitos. Seu pai deixou isso para você, não para ninguém mais. Desliguei o telefone com as mãos tremendo ligeiramente. Era o primeiro passo concreto, mas uma onda de medo me invadiu. E se Roberto descobrisse antes da hora? E se ele tentasse me manipular como fazia com os clientes no trabalho? Eu me lembrei de uma vez no ano passado, quando ele me convenceu a pegar um empréstimo para investir em um carro novo para revenda. O dinheiro sumiu em apostas no futebol e eu paguei as parcelas sozinha por meses. Não, dessa vez seria diferente. O almoço com Laura foi um alívio. Ela me esperava no shopping Ibirapuera, em uma mesa do lado de fora da praça de alimentação, com vista para o jardim interno. Laura era minha amiga desde a faculdade, uma designer gráfica de 34 anos, com cabelos loiros curtos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Vestia um vestido florido leve, contrastando com meu blazer cinza sem graça. Meu Deus, Ana, você tá com uma cara péssima. O que o Roberto aprontou dessa vez? Sentamos com saladas e sucos, e eu despejei tudo. As palavras dele, a dor, o segredo da herança. Seus olhos se arregalaram à medida que eu falava. Ele disse o quê? Alguém melhor? Esse idiota não sabe o que tem. Você é incrível, Ana. Trabalha como uma louca, cuida de tudo. E esse dinheiro? Por que você nunca contou? Suspirei, mexendo o canudo no copo. Queria que fosse nosso, sabe? Construído juntos. Mas ele só vê o que falta, nunca o que temos. Lá fora, o sol batia forte no vidro das vitrines, refletindo o burburinho de famílias e casais passeando. São Paulo pulsava ao nosso redor, uma cidade de contrastes, riqueza e pobreza, sonhos e frustrações. Laura pegou minha mão sobre a mesa. Você precisa se valorizar, amiga. Comece separando as coisas. Contrate um advogado, mude as senhas das contas e, se ele quiser luxo, que vá conquistar sozinho. Você merece alguém que te veja como prioridade, não como plano B. Suas palavras me acertaram em cheio, reacendendo aquela faísca de determinação. Terminamos o almoço com planos. Ela me ajudaria a encontrar um terapeuta para processar tudo, e eu marcaria a reunião com Mendes. De volta ao trabalho, o resto da tarde passou em um borrão de números e e-mails, mas minha mente estava mais clara. Às 6 dirigi para casa sob um céu alaranjado, o trânsito fluindo melhor no fim do dia. Roberto já estava lá quando cheguei, cozinhando um macarrão simples na cozinha. Oi, amor, como foi o dia? Ele se aproximou para me beijar, mas eu me afastei sutilmente pendurando a bolsa. Cansativo, e o seu? Vendi 3 carros. Amanhã vou fechar um bom negócio com um cliente de alto padrão. Imagina, Ana,
Se eu fechar isso, a gente pode pensar em sair desse AP. Seus olhos brilhavam com aquela empolgação falsa, a mesma que usava para vender sonhos impossíveis. Eu o encarei, sentindo uma pena misturada à raiva. Que bom, Roberto. Mas e se eu te disser que o luxo que você quer já está aqui? Só que não é pra gente dividir do jeito que você pensa. Ele franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Sorri friamente, o coração batendo forte. Você vai descobrir em breve. Mas, por enquanto, vamos jantar. O cheiro do molho de tomate subia, mas o ar entre nós estava carregado de tensão. Naquela noite, enquanto deitava ao lado dele, fingindo dormir, planejei os próximos passos. A revelação se aproximava, e com ela, o fim da ilusão dele. Mas o que viria depois? Uma liberdade dolorosa, talvez, mas necessária. Pela primeira vez, eu me sentia no controle, como se a cidade inteira, com suas luzes noturnas piscando lá fora, estivesse do meu lado. A noite passou em um sono agitado, interrompido por sonhos fragmentados, onde eu via Roberto saindo pela porta, com uma mala cheia de promessas vazias, enquanto eu ficava para trás, contando pilhas de dinheiro que pareciam queimar minhas mãos. Acordei antes do amanhecer, o apartamento ainda envolto na penumbra cinzenta que antecede o nascer do sol em São Paulo. O ar estava abafado, com umidade residual da chuva anterior grudando na pele, e o som distante de um caminhão de lixo ecoava pela rua como um lembrete da rotina implacável da cidade. Levantei-me devagar, evitando acordar Roberto, que roncava profundamente ao meu lado, o braço jogado sobre o travesseiro como se ainda reivindicasse espaço no nosso mundo desmoronando. Preparei um café rápido para mim, o vapor subindo da xícara como uma névoa protetora, e revisei mentalmente os documentos que levaria para a reunião com o Dr. Mendes. Minha pasta de couro preta, escondida no fundo do armário, continha extratos bancários, escrituras de imóveis e relatórios de investimentos. Provas tangíveis de uma vida que eu havia construído em silêncio, longe dos olhos gananciosos. Meu pai sempre dizia: dinheiro é ferramenta, Ana, não identidade. Use com sabedoria. Ele me ensinara a gerenciar tudo com discrição, contratando profissionais para lidar com os detalhes, e eu seguira à risca. Mas agora, essa sabedoria parecia uma prisão autoimposta. Saí de casa às 7h30, o sol ainda tímido por trás das nuvens baixas, pintando o céu de um laranja sujo. O trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima era um rio de metal reluzente, com motoristas impacientes buzinando e o cheiro de pão fresco das padarias misturando-se ao escapamento. Dirigi com as mãos firmes no volante do Fiat, mas o estômago revirava de ansiedade. O escritório do Dr. Mendes ficava em um prédio moderno no Itaim Bibi, com fachada de vidro espelhado que refletia o caos urbano como um espelho distorcido. Estacionei em uma vaga paga, o relógio do painel marcando 8h15, e entrei no saguão climatizado, onde o ar fresco contrastava com o calor úmido lá fora. A secretária me reconheceu imediatamente. Senhora Ana Clara, o doutor está à sua espera. Subi pelo elevador silencioso até o 10º andar, o coração acelerando a cada piso. Mendes me recebeu em sua sala ampla, com paredes forradas de livros jurídicos e uma vista panorâmica da cidade, que se estendia até o horizonte enevoado. Ele era um homem de uns 60 anos, com terno impecável e uma gravata vermelha que transmitia autoridade sem ostentação. Sente-se, Ana. Você parece tensa. Conte-me tudo. Despejei os detalhes da briga com Roberto, as palavras cruéis que ainda doíam como feridas abertas, e minha decisão de proteger o patrimônio. Ele ouviu atentamente, anotando em um bloco amarelo, os óculos escorregando no nariz. Primeiro, parabéns por vir até aqui. Muitos esperam até ser tarde demais. Ele abriu uma pasta com meus documentos, folheando páginas com eficiência. A herança é inteiramente sua, como estipulado no testamento do seu pai. Não há bens comuns no casamento, graças à separação de patrimônio que ele previu. Mas precisamos agir rápido, inventário de todos os ativos, transferência de contas para seu nome exclusivo e, se necessário, uma medida protetiva contra a dissipação de bens. Perguntei sobre o divórcio.
A voz baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Vai ser amigável? Ele sabe de nada. Mendes balançou a cabeça. Difícil prever. Se ele descobrir, pode complicar. Sugiro uma conversa franca, mas só após garantirmos tudo. Posso redigir uma petição inicial para a partilha, enfatizando que o que é seu, permanece seu. Imóveis em Moema, a fazenda na Cantareira, as ações na B3, nada disso toca no acordo conjugal que é mínimo. Saí da reunião 2 horas depois, com uma pilha de papéis e um cronograma apertado. Transferências bancárias na semana seguinte, consulta com um mediador familiar e, crucially, um plano para revelar a Roberto de forma controlada. O sol agora batia forte, esquentando o asfalto e fazendo o ar tremular nas calçadas. Voltei para o escritório de contabilidade, mas minha mente vagava. No almoço, enviei uma mensagem para Laura. Reunião feita, estou mais forte. Obrigada por ontem. Ela respondeu com emojis de punho cerrado. Você é uma guerreira. Janta hoje? Sem ele. O resto do dia no trabalho foi uma luta contra a distração. Planilhas de impostos dançavam na tela do computador. Mas eu via apenas os números da minha herança. 7 milhões em ativos líquidos, mais os imóveis valorizados. Por que eu havia me escondido atrás dessa vida modesta? Medo de ser amada pelo dinheiro, não por mim. Roberto me via como uma mulher comum, previsível. Mas, e se ele soubesse? Seria desejo ou desprezo disfarçado? Cheguei em casa às 6, o céu tingido de roxo pelo pôr do sol, que se infiltrava pelas janelas altas dos prédios vizinhos. Roberto estava na sala, o celular na mão, rindo de algo em uma chamada. Ei, amor, entra aqui. Desligou e me abraçou, o cheiro de suor e colônia barata me envolvendo. Dia bom no trampo? Mais ou menos, respondi, me soltando com gentileza e indo para a cozinha. Ele me seguiu, animado. Eu fechei aquele negócio. O cliente topou o carro por 80 mil. Amanhã a gente comemora. Imagina, Ana. Com essa grana, dá para dar entrada em um AP maior, quem sabe em Pinheiros. Seu entusiasmo era contagiante, mas falso para mim agora. Eu cortava legumes para o jantar, a faca batendo na tábua com precisão. Que bom, Roberto. Mas e se eu te dissesse que não precisamos de entrada? Que o luxo já está ao nosso alcance? Ele parou inclinando a cabeça. Você está falando sério? De onde veio isso? Ganhou bônus no trabalho? Havia ceticismo em sua voz, misturado a uma faísca de esperança gananciosa. Sentei-me à mesa convidando-o a se juntar. Não é bônus, é algo do meu pai, herança que eu gerencio há anos, mas não é para ser desperdiçada. Seus olhos se arregalaram, e ele se sentou devagar como se processasse. Herança? Tipo, quanto? Por que você nunca falou? A curiosidade era palpável, mas eu via o cálculo por trás. Como isso o beneficiaria? Porque queria que fôssemos iguais, Roberto. Esforço mútuo, mas depois do que você disse, sobre alguém melhor. Acho que é hora de esclarecer. Minha voz era firme, mas o peito apertava. Lá fora o barulho do trânsito noturno subia, sirenes distantes pontuando a solidão da cidade. Ele riu, nervoso, pegando minha mão. Ei, foi só raiva. Eu te amo, Ana. Me conta tudo. A gente pode mudar de vida agora. Mas em seus olhos eu via a fantasia se materializando. Piscinas, viagens, status. Não o esforço, não nós. Afastei a mão suavemente. Não é tão simples. Amanhã conversamos direito. Mas saiba, isso é meu e eu decido como usar. O jantar prosseguiu em silêncio tenso, o macarrão esfriando nos pratos. Mais tarde, deitada ao lado dele, que agora cochichava planos de luxo em sonhos agitados, eu me sentia dividida entre alívio e tristeza. A revelação estava a um passo, mas o obstáculo maior era o homem ao meu lado, cuja ambição poderia nos destruir de vez. Laura ligou tarde da noite. Segura as pontas, amiga. Você não está sozinha. Suas palavras foram um bálsamo, me lembrando que o crescimento vinha da dor e que São Paulo, com sua força bruta, me ensinaria a voar sozinha. O amanhecer traria respostas ou pelo menos o fim de ilusões. O sol da manhã invadia o apartamento como um intruso indesejado, filtrando pelas cortinas finas e lançando raios dourados sobre o chão de cerâmica rachada. Era um sábado,
e São Paulo acordava com o burburinho habitual, o ronco de ônibus na rua abaixo, o cheiro de pão quente das padarias vizinhas, misturando-se ao ar úmido que ainda pairava da umidade noturna. Eu me levantei devagar, o corpo pesado de uma noite mal dormida, mas a mente afiada como uma lâmina. Roberto ainda ressonava ao meu lado, o peito subindo e descendo em um ritmo preguiçoso, alheio ao furacão que se formava dentro de mim. Pela primeira vez em anos, eu não preparei o café para ele. Em vez disso, tomei um gole rápido da minha xícara e saí para a varanda olhando a cidade se esticar lá embaixo. Os prédios altos do Brooklyn competindo com o céu azul claro, um raro dia sem nuvens que parecia zombar da tempestade emocional da véspera. Meu celular vibrou na mão. Uma mensagem de Laura. Bom dia, guerreira. Estou a caminho. Café na padaria da esquina? Vamos planejar o dia. Sorri fracamente, respondendo com um sim, chego em 10. Guardei o aparelho e voltei para o quarto, sacudindo o ombro de Roberto. Acorda, precisamos conversar. Agora. Ele piscou, confuso, passando a mão no rosto barbado. Que horas são? Tá tudo bem? Sentou-se na cama, a camiseta amarrotada grudando no corpo suado. O quarto cheirava a sono e ao perfume barato que ele usava para impressionar clientes. Eu me sentei na beirada da cama, mantendo distância, o coração martelando no peito. Não está tudo bem. Ontem eu comecei a falar da herança. Hoje vou te contar tudo. Mas ouça com atenção, porque isso muda o jogo. Ele se endireitou, os olhos se iluminando com uma mistura de curiosidade e expectativa. Vai, Ana. Me conta. Quanto é? A gente pode comprar aquela casa em Ubatuba que eu vi no site, ou um carro novo. Imagina eu vendendo Audis em vez de Fiats velhos. Sua voz ganhava empolgação, as mãos gesticulando como se já estivesse contando o dinheiro. O sol batia em seu rosto, destacando as rugas de cansaço ao redor dos olhos, mas ele parecia revigorado, como um menino diante de um brinquedo novo. Respirei fundo, sentindo o ar quente encher meus pulmões. Meu pai me deixou 7 milhões em ações, mais 3 imóveis, um apartamento em Moema, uma casa na Serra da Cantareira e um terreno em Santos. Eu gerencio tudo há 3 anos, com advogados e investimentos discretos. Rende o suficiente para eu largar o emprego amanhã se quiser, mas eu não quis. Queria que a gente construísse algo juntos, sem atalhos. Roberto ficou em silêncio por um segundo, processando, e então explodiu em um riso incrédulo. 7 milhões? Meu Deus, Ana, por que diabos você escondeu isso? A gente vivendo nesse buraco, passando aperto, e você com uma fortuna na manga? Ele se levantou de um pulo, andando de um lado para o outro no quarto apertado, batendo as mãos nas coxas. Agora sim, eu vou largar o emprego na concessionária. A gente investe em um negócio meu. Revenda de luxo, talvez uma franquia. Viagens para a Europa, piscina no quintal. Você e eu, vivendo como merecemos. Suas palavras me acertaram como um soco no estômago. Ali estava a fantasia dele se desdobrando em tempo real. Não gratidão, não parceria, mas uma visão egoísta de ostentação. O quarto parecia menor, as paredes fechando em torno de nós, e eu senti uma náusea subir pela garganta. É isso que você ouviu? Não o fato de que eu cuidei disso sozinha enquanto você reclamava da vida. Você disse que podia ter alguém melhor, Roberto. Alguém que te motivasse. Mas e se eu te disser que isso tudo é meu? Só meu. O casamento não divide nada disso. Ele parou de andar, o rosto endurecendo como o asfalto seco sob o sol escaldante. O quê? Como assim só seu? A gente é casado, Ana. Metade é meu por lei. Eu aguentei anos com você com essa rotina chata. Agora que tem grana, você quer me excluir? Sua voz subiu de tom ecoando pelo apartamento, e ele se aproximou, os punhos cerrados ao lado do corpo. O cheiro de suor dele invadiu meu espaço, misturando-se ao aroma de café que ainda pairava no ar. Fiquei de pé, enfrentando-o, o corpo tremendo, mas a voz firme. Meu pai previu isso, separação total de bens no testamento, nada de partilha. Eu te amei, Roberto. Apoiei seus sonhos, paguei suas dívidas. Mas você me viu como peso, como alguém sem graça. Essa herança não é para bancar sua fantasia de luxo. É para mim construir algo real. Talvez ajudar minha família,
Investir em educação, ou só viver em paz? Ele bufou, o rosto vermelho de raiva. Você tá louca? Eu vou falar com um advogado. Isso é roubo. Depois de 8 anos, você me joga fora como lixo. Avançou um passo, mas eu levantei a mão parando-o. Lá fora, o som de uma sirene policial cortou o ar, um lembrete da cidade impiedosa que não perdoava fraquezas. Não é roubo, é consequência. Você quis alguém melhor? Vá atrás, mas sem meu dinheiro. O confronto durou minutos que pareceram horas, com ele alternando entre súplicas e acusações, prometendo mudança, jurando amor eterno se eu dividisse direito. Mas eu via através da máscara, a ganância nos olhos, o cálculo frio. Por fim, peguei minha bolsa e saí, as pernas fracas, mas o peito leve. Desci as escadas do prédio, o sol queimando minha pele enquanto caminhava até a padaria na esquina. Laura já estava lá, com 2 cafés e croissants quentes na mesa de plástico. Meu Deus, Ana, você tá pálida. O que rolou? Sentei-me, as lágrimas finalmente escapando, quentes e salgadas no rosto. Eu contei tudo. Ele surtou. Quer tudo, como se fosse dele por direito. Ela me abraçou por cima da mesa, o burburinho da padaria, famílias pedindo pães, o rádio tocando samba, criando um casulo de normalidade ao nosso redor. Você fez o certo. Agora proteja-se. O Mendes já está no caso? Assenti, enxugando o rosto com um guardanapo. Sim, divórcio em andamento. Vou me mudar para o apartamento em Moema na semana que vem. Conversamos por horas, o sol subindo alto e esquentando a calçada lotada de pedestres apressados. Laura me lembrou das vezes em que eu a ajudei durante seu próprio divórcio, 2 anos atrás. Você me tirou do buraco, Ana. Agora é sua vez de voar. Voltei para casa no fim da tarde. O trânsito da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, um mar de carros parados sob o calor opressivo. Roberto estava na sala, bebendo cerveja e rolando o celular, o rosto inchado como se tivesse chorado ou brigado consigo mesmo. Ana, a gente pode resolver isso. Eu mudo, juro. Não joga fora o que construímos. Sua voz era rouca, suplicante, mas eu via o desespero por trás. Não por mim, mas pela perda do sonho dourado. Balancei a cabeça, arrumando minhas roupas em uma mala. Construímos? Você sonhou. Eu sustentei. Adeus, Roberto. Saí sem olhar para trás, o peso da mala puxando meu ombro enquanto descia para o Fiat. Dirigi pelas ruas de São Paulo ao entardecer, o céu se tingindo de laranja e roxo, as luzes dos semáforos piscando como estrelas artificiais. O ar entrava pela janela aberta, carregando o cheiro de chuva iminente e asfalto quente. Pela primeira vez, sentia liberdade. Dolorosa, sim, mas real. A herança não era mais um segredo. Era minha armadura. Naquela noite, no apartamento vazio de Moema, com vista para os jardins bem cuidados e o skyline distante, liguei para o Dr. Mendes. Está feito, proteja tudo. Ele riu baixinho. Você é forte, Ana, seu pai ficaria orgulhoso. Desliguei e me deitei na cama nova, o silêncio da cidade noturna me envolvendo como um abraço. A fantasia de luxo de Roberto havia ruído, revelando o vazio por baixo. Mas eu estava renascendo, uma mulher comum transformada em sua própria versão de extraordinária, pronta para os próximos capítulos que São Paulo, com sua energia bruta, me reservava.